Delano Maia, eu tenho um áudio já do Bruno Caos. Ele fala que uma prestação de contas só quando fechar a primeira janela. Hoje vai acontecer, depois de fechar a primeira janela, eles vão explicar o que entrou, o que saiu, como é que foi feita a transação. E hoje tem uma coletiva, né? Até conversava com o pessoal da assessoria, eu digo, está na hora do meu programa, infelizmente não dá, vai ser agora pela manhã. Né? Eu não posso. Eu ausentado daqui, mesmo porque eu não tinha conversado com... se tivesse de ser ausentado, eu teria conversado com o Roberto César, mas não conversei com o Roberto César de maneira antecipada. O Roberto tem os compromissos dele também para segurar a onda e ter ido para essa coletiva. Mas na declaração do cidadão, do Bruno Caos, ele disse que só informações precisas só serão passadas após o fechamento da primeira janela. Então vai para a coletiva para quê? Explicar que tem pessoal da SAF que está assumindo o Fortaleza, vai fazer o trabalho, mas muitas coisas não serão esclarecidas ainda. Segundo o vídeo áudio que eu tenho dele aqui, dizendo só depois da primeira janela, quando fechar, que eles vão fazer um apanhado geral. E para que coletiva agora? Tem algumas incoerências, mas eu vou deixar para ver o que Delano Maia entrar nesse aspecto. Ele não tinha conversado mais com o Alano, até explicando aqui, porque a ausência do Alano, que sempre conversa conosco, né, e nós temos novidades que dentro de breve surgirão aqui durante 2026, mas o Alano teve um problema de ordem particular que nós falávamos aqui na segunda-feira, que foi o internamento da mãe dele, mas graças a Deus já está em casa, passou por um problema, mas já está tudo bem, tudo recuperado de boa, né, com seus familiares, já está na sua casa, sendo medicada e tranquilo. Então o Alano estava nessa preocupação, é claro, não poderia ser diferente juntamente com as irmãs, para o carinho, né, e a saúde da sua genitora. Meu querido Alano Maia, sempre bom ouvi-lo, já com mais tranquilidade. Bom dia, meu camarada. Ô, Cidade, bom dia a você, assim, meu amigo ligado no programa Alcélio Pereira. Bom dia aí a nossa técnica, hoje é uma Mendes, né? Um abraço para todos os amigos da clube. Olha, você falava aí do Bruno Carlos, cidadão do bem, tudo, e não está errado, não. Infelizmente, não está errado. Primeiro que nós só conhecemos o Bruno Carlos, primeiro pela família tradicional a qual ele pertence. Segundo, pelo fato de ter, né, o know-how, o gabarito, o aval do nosso amigo também Fonteles. Fonteles é um cara muito próximo à família Carlos. Mas assim, nós sabemos que ele é um grande tricolor e tudo, mas não é daquela raiz tradição, né? E muitos que estão lá no Fortaleza. Tanto que se você for enumerar hoje, o pessoal que está na SAF, o pessoal que está na diretoria, não enche uma mão tradicionais tricolores, aqueles que a gente está acostumado a ver na relação, a ver na foto. Mas isso pouco interessa para o momento. Quando ele diz assim, vamos esperar a primeira janela, é porque ele não sabe nada. Está todo mundo tomando pé ainda da situação. Está todo mundo ainda querendo saber quanto é o buraco, quem é que fica, quem é que sai. Tem uma matéria com o Jorge Mota, onde o Jorge Mota tenta ali juntar os cacos do Fortaleza. Né? Hoje o Fortaleza é um time, pelo menos administrativamente falando, é um time que está aos pandarecos. Né? Está aos pedaços. É ala para aqui, ala para colar, o cara às vezes não pode dizer tudo porque vai ferir fulano. E falar em política, eu vou desagradar a Beltrano. Mas na realidade é triste. Fortaleza hoje, com todo respeito, é um saco de gato. Um saco de gatos por quê? Porque o Fortaleza tem um presidente que é presidente do clube, doutor Rolim Machado, uma pessoa super do bem. Talvez seja ele hoje o mais, digamos assim, o mais tradicional dos tricolores que se encontram no comando. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que não, sabe, ele não vai para cima. Ele não quer se confrontar com ninguém. Ele não quer digamos, se indispor. É um homem fino, um homem, sabe, ele não está na função correta. Sinceramente falando, Fortaleza precisa de alguém que dê um impacto, dê um choque. Se não puder dar um impacto, um choque financeiro, que é coisa rara hoje, talvez só os políticos mesmo, que ganham fácil, que tem muito, mas o cara hoje pegar, meter a mão no bolso, como pessoa física, e dizer, eu vou consertar o desmantelo que está aí, é quase impossível. Como eu já disse para você, lamento muito que Fortaleza tenha chegado a tanto.
Por quê? Porque a gente sabe das dificuldades. A gente sabe que o buraco é fundo. Não é negócio de 5, 6 milhões que vai resolver o Fortaleza, não. Cadê? Aparece o pai da criança? Cadê que aparece um benemérito aí para poder dizer agora eu vou consertar e vou tomar de conta? Né? E outro, o cara fica chateado pelas traições, pela trairagem. O cara é gente boa hoje, amanhã não é mais. Tudo por conta da ganância, da vaidade, do dinheiro, sabe, de quem manda. Eu vou continuar dizendo para os senhores, é preciso aparecer um líder, é preciso aparecer alguém e não vá só dizer, não, vou esperar a primeira janela, vou esperar o Campeonato Cearense. Ora, depois do Campeonato Cearense terminar, a gente já sabe se começou certo ou se começou errado. Ora, se ganhar o Campeonato Cearense, começou certo. Se perder, começou errado. A novidade disso, que a gente não sabe ainda, é quem fica e quem vai. Né? Por quê? Porque tem jogador que começou jogando, como quem diz, eu vou cumprir meu contrato por obrigação, vou estar ali, como eu gosto de dizer, inteirando o time, né? Completando a relação, mas na hora que aparecer um negocinho melhor, eu, capo o galho. E o idiota pensa e vai deixar muita saudade. Tem desses cabras aí que já foram-se embora, e pensa que o torcedor ficou aqui, fulano foi-se embora, o Lucero, o Mancuso, não sei o que. Rapaz, vocês, olha, vocês não vão deixar saudade de jeito nenhum. O torcedor, ele está com tanto abuso desse lenga-lenga, que quando anuncia que o cara vai embora, para dizer coisa boa, meu amigo. Pode ir, faça o sucesso para você, que ninguém deve desejar mal a ninguém. O torcedor está chateado, tá? Mesmo Fortaleza ainda estando invicto no Campeonato Cearense, mas não é uma referência ainda totalmente positiva. Daqui a pouco, na segunda fase, é que Fortaleza vai enfrentar o Ceará. E aí, quando os dois se enfrentam, é que a gente tem mais ou menos uma noção. Mas o povo do Ceará também não está com esse balaio todo. Imagine que o Ceará hoje joga com o Tirol, sem um mando de campo no PV, né? Sem ter ainda um time motivador, um treinador que ainda não caiu literalmente na graça do torcedor. Aí o cara tem que estar apelando. Fulano, vá pro jogo, que o ingresso é 20 conto, tem meio de 10. Não, mas o sócio torcedor não pode, porque o mando é do Tirol. Aí é que lasca mais ainda. Tá entendendo? Então, assim, Marcelo, não é muito. Esse início de temporada, é como diz aquele outro, é para quem tem aquilo roxo. Porque ele acaba entrar lá, negócio de conversa mole, negócio de conversa fiada, de não tenha paciência. Paciência o torcedor já está tendo desde quando o time foi rebaixado. Realmente você foi cirúrgico aí nessa parada, é verdade. Agora, vou deixar para depois uma situação quando a gente fala o seguinte. Um abraço, meu querido Tony Pereira, ministro lá do Aí é gente Arvoredo. boa. Gente boa, né? Já foi presidente do sindicato. Então, vai me dar uma força aí, estou aguardando ainda aquela documentação, Célio. Nós vamos, se Deus quiser, em fevereiro, nós vamos inaugurar a Fundação Alucidade. É um projeto que nós estamos trabalhando já há alguns dias, né? E o Tony Pereira tem uma experiência nisso, vai me ajudar nas orientações, e essa fundação ela vai ser exatamente para a gente, digamos, direcionar todas as ações sociais, ações de caridade, ações de fazer o bem às pessoas. E o doutor Marcelo Mota está cuidando da parte jurídica, acho legal. Nós vamos, se Deus quiser, colocar para funcionar a Fundação Velocidade. A sua ajuda vira o jogo. Aguardem cartas que nós vamos ter essa novidade para o mês de fevereiro. Rapaz, fico satisfeito por isso, né? Que eu sei do seu trabalho com relação às suas ações. Então, só tenho mais é que parabenizá-lo, tá entendendo? E desejar sucesso. Só justificando, eu não vou entrar em detalhes agora, porque nós temos que falar de futebol, a maior parte não quer saber muito disso, não. Mas, assim, quando a gente elabora o Dia da Criança, a Semana Santa, que a gente distribui pães de coco, quando a gente faz o Natal das crianças, ou faz qualquer movimento entre amigos para poder ajudar alguém, a gente sempre passa
Por exemplo, o Pix da gente. O meu Pix, todo mundo sabe que é o número do meu telefone celular. 985, que é o código, né? 98701-1030. Aí as pessoas sempre acham, "Pá, mas vai para a conta do Alano, isso é muito estranho." Tem gente que suspeita de tudo, né? Que é aquele ditado que diz, quem disso usa, disso cuida. O cara, ele é ladrão e ele pensa que todo mundo rouba igual a ele. Aí fica desconfiando, não sei o quê e tal. Aí quando você tem Sei. uma instituição com CNPJ, com estruturação, estatuto registrado em cartório, uma organização séria, com prestação de conta, com conselho fiscal, a coisa ganha mais credibilidade. E eu concordo com isso. Porque tem gente que não sabe separar o que é seu e o que é do outro. Então, eu estou tomando essa iniciativa, tenho o apoio de 100% dos meus amigos, né? Nós vamos trabalhar exclusivamente com doações, não só doações em dinheiro, mas em roupas, calçados, alimentos, cestas básicas, medicamentos, cadeira de roda, fraldas geriátricas. Então, isso vai ser, se Deus quiser, um motivo a mais para a gente continuar fazendo bem, só que de uma forma mais organizada. Eu tenho certeza que vou contar com você aqui no seu programa para poder a gente divulgar as nossas ações. Tranquilo. Rapaz, um detalhe que a gente observa, voltando aqui ao futebol, Isso. enquanto a visão, você pode ser que hoje, claro que você tem as informações todas passadas de todos os nossos clubes, né? Mas o Fortaleza vem tendo um destaque maior, até pela condição, pelo momento que ele atravessa. Mas o Ceará, que é o regime que você vê que o João Paulo, o regime presidencialista, lá o torcedor tem pouca vez com relação a entrar nos detalhes, nos bastidores do clube. Enfim, você poucos, eu sinceramente, quando se refere ao Ceará, tem um nome que é citado, que é o presidente João Paulo. Os outros eu não conheço. Não sei quem é dirigente do Ceará, quem é CEO do Ceará, quem é não sei. Eu sei que tem um presidente, né? Tem um presidente. Os outros eu não conheço. Como de anos anteriores, você sabia que era o diretor de futebol, né? Depois que começaram com essa bobagem de executivo de futebol, muito dinheiro, muito queixo, o cara com uma banca danada, sem render para o clube. Mas, na realidade, não é que seja moda antiga, não, mas é o que deve funcionar. O presidente, o diretor de futebol e acabou com essa, né? Não precisa de tanto. Hoje, se você partir para o Fortaleza, tem o Conselho da SAF, tem a direção executiva, tem o pessoal da SAF, que é remunerado, tem o pessoal da inteligência. Menino, Fortaleza fez uma limpeza só de 20%. Era para fazer mais. Ou era não, é para fazer mais. É para cortar, como você usa aquela frase, é para o facão passar mais de 50% aí para a coisa voltar ao normal, viu, Orlando? Não tenha dúvida, Célio. As estruturas modernas do futebol fizeram com que a gente trocasse, por exemplo, uma diretoria que tinha presidente, vice-presidente, diretor de futebol, diretor de patrimônio, secretário, presidente do Conselho Deliberativo. Agora mudou tudo. Agora é um bocado de gente. Tá? O departamento de futebol geralmente engloba logo 6, 7, 8 pessoas, todo mundo remunerado. Não tem mais aquela história do cara dedicar seu tempo, uma parte dele ao clube de futebol, tem que ser dedicação exclusiva, até porque ele recebe bem para isso. Mas assim, eu digo para você que determinadas modernidades não trouxeram para a gente só benefícios, não. Trouxeram também malefícios. Um dos malefícios maiores que essa modernidade trouxe foi eliminar praticamente, tentar acabar com o trabalho do pessoal de imprensa no rádio. Daí foi uma desgraça que aconteceu. Né? A gente, às vezes, quando vê um homem como o doutor Rolim Machado entrar em cena, a gente diz, beleza, pode ser que agora o rádio volte até alguma vez. Que nada. Não deixam, não. O cara pode até ter boa vontade, mas não deixa, não. Então, foi-se o tempo em que o cara tinha o ou pelo menos o direito de participar de uma forma mais ativa para poder ajudar, divulgar e tudo. Eu duvido. Um cara como hoje não sabe qual time que o Fortaleza vai levar a campo amanhã. Porque saiu um monte de gente, saiu um bocado de gente, tem um bocado sendo negociado, não se sabe.
se o cara vai estar disposto a jogar amanhã, porque parece até que quem leva um jogador do Fortaleza hoje, quem leva um atleta que fez parte do elenco passado, faz uma gentileza grande para o Fortaleza. Quer dizer que o Fortaleza, por exemplo, vai ter que se desfazer do Pochettino, que é um jogador que está bem no meio-campo do Fortaleza. Ele não poderia ficar com o Pochettino ali para dar uma estabilidade no ataque do Fortaleza, né? O Moisés, será que o Moisés ele não aceitaria permanecer? Porque ele tem potencial. Agora, a gente sabe que ele não está no momento 100%, está desmotivado, jogador sem vida. Aí que adianta você deixar um jogador desse ganhando 300 mil no Fortaleza e tudo, e com a indisposição nítida, a preguiça, a falta de boa vontade, então é melhor mudar. O que me preocupa é o Fortaleza estar aí garimpando, pelo que eu vejo na fuxicada do meio do mundo aí, Fortaleza fica garimpando jogador do esporte, mas qual foi o trabalho que o esporte fez? O Fortaleza está torcendo pelo lateral do esporte, pelo meio campo do esporte. Procura outro mercado, procura outro lado, vê se o Carpinho não dá uma sugestão de outra região ali. Me deixa mais feliz como desse bota fora do Fortaleza, é que pelo menos uns 5 ou 6 estrangeiros já foram-se embora. Todo povo para ter deixado pouco. Os caras não deixaram muita coisa para Fortaleza não, viu, amigo? Rapaz, só um detalhe com relação ao que você falou aí, do lateral, Aderlan, ele é paraibano, tem 35 anos, não teve muitas oportunidades, mas eu fico assim a pensar, e aqui o recado, a carapuça vai para quem está fazendo isso é uma bobagem. Eu estava vendo o Fonteles há pouco tempo, você trazer um jogador que no esporte, nem no esporte foi titular, saco de pancada, com 35 anos, para jogar Fortaleza, não faça isso não, rapaz. Você retroagir. Você tem um jogador de 27, que é o Mailton, também não é essas coisas, mas é bom jogador. É só ter aí. Jogador tal que dá para enfrentar, segurar, mas nada mais. Aí você trazer um jogador de 35 anos, velho, quer dizer, quem é um artista? Quem foi essa fera que está fazendo... Você não quer ajudar o Fortaleza? Faça isso não, rapaz. E como é que o Fortaleza... Você disse aí uma coisa interessante. Eu estava ouvindo quando o Fortaleza falou, rapaz, primeiro que ele não vem com perspectiva nenhuma para ser titular. Só se for no último caso. Porque nem Gás, com 35 anos, jogar de lateral, ele tem que ficar uma estátua ali. Se ele subir 1 ou 2 vezes, ele tá morto. Tá entendendo? É condição, isso é natural do futebol, pô. Tá entendendo? Aí, quem indicou, ninguém sabe, Alano. O menino é feio, tem pai não. O menino nasceu de chocadeira. O menino é bonito, eu sou o pai do menino. Não é por aí, né, Alano? Por isso é que a gente fica preocupado quando vê esse tipo de sondagem. E quando é um jogador que tem na casa dos 20 anos, de 20 a 29, a gente deduz o quê? Não, o cara ainda tem, vamos usar o nosso linguajar, lenha para queimar. O cara ainda tem fogo. Aí depois dos 30, dependendo muito da posição, o cara já está na descendente, Marcos. Não adianta, aí o cara diz, não, mas tem fulano com 38, com 40, com 39. Rapaz, quantos fulano tem no meio do mundo? Ora, mas rapaz, jogador, se fosse assim, jogador só ia ser contratado depois dos 30. Rapaz, Rapaz. tu viu a cidade o vídeo de São Paulo. Alan, tu viu o vídeo Oi. do Marinho, um condomínio, falei em condomínio, todo mundo no condomínio, eu lembro de barraco. Vestido de Homem-Aranha. Ele que era o outro, era o... Era o Kaiser. Era ele e outro. O Kaiser. Todos ele dois, vestido de Homem-Aranha e tal, todo justinho, todo acochadinho, cabelinho pintado de tinta e tudo. Eu digo, aí, o Marinho, compromisso. O Marinho tava de óculos escuro, de cocó, tá entendendo? E de Homem-Aranha, tá entendendo? Preocupação. Tendo dinheiro para receber do Fortaleza, se não pagar, bota na dona justa. E por aí vai. Rapaz, por isso que eu digo para você que a gente não deve morrer por ninguém. Sabe? Não deve morrer por ninguém. Olhe bem, eu estou falando isso para você, mas de coração aberto. A minha mãe não morreu, não. A minha mãe ela passou 3 dias na UTI só, e mais 2 no hospital, e 5 dias que ela passou fora, a gente vendo o desespero e desmantelo de 4 filhos para tentar tirá-la de lá, para tentar salvá-la, com medo, temeroso.
Então, assim, você quer ver quem é a pessoa, aí você bota dificuldade na vida dela, bota um probleminha. Porque na hora do bem bom, todo mundo bate palma, todo mundo lambe, todo mundo cheira, todo mundo quer estar perto. Agora, quando a situação não estiver boa, aí eu quero ver quem é que chega para dizer assim, eu estou aqui. Então, assim, no futebol é do mesmo jeito. Fortaleza na Série A, pagando 400, 500, 600, 1 milhão de reais, um bocado de gangueiro, permite essa palavra pesada. Aí o cara diz, aí é bom demais, eu quero ver o cara agora, na Série B, dizer que ama, bater assim no pulso e dizer, eu tenho sangue tricolor. Eu vou beijar esse escudo agora, é sem o nome da Superbet na camisa, daquela Novibet, aquela fuleiragem toda. Mas sem nada na camisa e fica bem pouquinha gente. Ó, sério, tanta mensagem aqui chegando. Mandar aqui um abraço aqui para o nosso querido Rochinha, está ouvindo a gente. O Tônio Pereira está ouvindo a gente. Marcone Alves agradecendo a solidariedade das pessoas. Muitos doadores apareceram, mas ainda precisa de oração, a netinha dele. Tem aqui o Heriberto Gomes coordenando o Fuxico de longe. É Leandro no José Walter. Todo mundo ligado com a gente. Então, isso é sinal de audiência muito, meu amigo. É verdade. Eu estou vendo aqui o pessoal da caminhada, né? Da caminhada. Vendo aqui um cabo de cadeira de roda, caminhando também, né? Rapaz, tu viu na hora que o menino rebolou a carteira do Ministério do Trabalho nos pés dele? Eles iam tudo caminhando. Aí o cara pega uma carteira do Ministério do Trabalho, assim, vão trabalhar, magote de corno. Aí todo mundo corre. Fica ninguém. Ali é só. Eu queria ver aquilo ali no ano passado. Esse ano que é ano de eleição, ora, meu amigo, isso é só o começo da caminhada. Vocês vão ver os cabas caminhando. Ó, sério, tu vai ver tanta gente caminhando aí no Esperança que tu vai ter abuso. Viu? Rapaz. Fazendo caminhada. É a caminhada da fome. Não. É a caminhada da solidariedade. Eu quero ver o cabo pendurar uma